Eu tenho uma frase para mim que ela é tão importante que eu até tatuei aqui no meu braço. A vida é uma estratégia. Mas como, afinal de contas, você pode desenvolver esse pensamento estratégico? Nesse vídeo aqui eu tenho uma tarefa, te dar dicas práticas para você ter esse pensamento muito mais estratégico. E como é que esse pensamento estratégico vai te ajudar a você a ter melhores resultados? Mas antes de mais nada, como parte da estratégia desse vídeo, você já deixa o seu like aqui, porque ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas, combinado? Eu quero começar falando um pouco sobre estratégia do ponto de vista acadêmico, né? E sem querer ser chato aqui, ser teórico, mas só usar uma definição que eu gosto, que é a definição de Henry Mansberg, que ele diz o seguinte, que a estratégia é o modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização em um todo coeso. Ou seja, na estratégia você precisa ter uma visão do todo, porque você vai fazer uma integração de diferentes fatores que levam você a conquistar seus objetivos, que leva você a chegar em determinado ponto, que leva você, de fato, a ter resultados. E aí, quando você pensa nessa definição estratégica, e aí vai para um lado da minha própria definição estratégica, tá? Como sendo parte de uma visão estratégica, eu digo que a visão estratégica é a capacidade de chegar além do óbvio, ou seja, mensurar como as ações poderão contribuir para você alcançar seus objetivos. E aí você vê, por exemplo, como as pessoas têm uma dificuldade de enxergar além do óbvio. E aí eu chamo esse processo como parte de uma miopia estratégica. Essa miopia estratégica é igual a uma miopia que nós temos normal, né? Eu já fui míope, eu sei a dificuldade que é, antes de eu fazer a cirurgia, né, de conseguir enxergar as coisas. Quando você tem uma miopia estratégica, você não enxerga além do óbvio. Ou você tem uma visão muito curta em relação àquilo que você vai fazer hoje e quais são os efeitos que isso pode desencadear para todos os resultados que você tem na vida. Quer ver um exemplo clássico de uma pessoa com uma miopia estratégica? Mais recentemente, a gente teve o caso do Monark, que, de uma forma muito mais clara, ele já sabia os efeitos daquilo que ele falava e o quanto aquilo era representativo nos resultados do negócio dele. Me desculpa, mas uma pessoa que constrói um negócio em um terreno alugado, como é aqui que nós estamos no YouTube, na qual nós temos que seguir regras específicas pelo dono desse negócio, se a pessoa considera que ela pode falar o que ela quer, que ela pode fazer o que ela quer num lugar como esse, seria como eu, nesse espaço aqui eu estou aqui, que é um prédio alugado, eu achar que eu posso derrubar aquela parede ali sem que isso tenha nenhum efeito sobre mim. Poxa, eu posso derrubar? Posso, mas existem efeitos em relação a isso. Ou eu tenho uma autorização para isso, ou eu vou ter que reconstruir ela no momento que eu decidir devolver, porque existem regras a serem seguidas. E quando eu vou tomar uma decisão, se eu tenho um pensamento estratégico, eu não vou considerar a minha própria vontade, porque, dane-se eu falo o que eu quero, dane-se eu faço o que eu quero, eu penso assim, pronto, acabou. As coisas, quando nós pensamos do ponto de vista estratégico, elas não são assim. E aí eu pego, por exemplo, o pensamento ainda imaturo, né, da estratégia, para comparar um pouco o que acontece com os jovens. E eu posso pegar os meus dois filhos, que têm 17 anos, para poder mostrar claramente essa imaturidade estratégica que eles têm ainda. Então, até um trabalho que eu faço hoje de ajudar eles a entenderem as coisas de uma forma muito mais estratégica. Porque o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que ainda não tem essa maturidade estratégica? Ela não consegue enxergar no longo prazo. Então, muitas vezes ele questiona assim, pai, mas por que você está fazendo tal coisa se você poderia estar fazendo outra coisa? Porque aquilo que eu estou fazendo, que na concepção dele não faria sentido fazer agora, aquilo faz parte da construção de um objetivo estratégico futuro. Ou seja, as ações que você tem hoje, elas vão contribuir para os resultados que você vai ter no futuro. Então, quando você tem uma visão estratégica, você não enxerga somente o que está acontecendo hoje, mas você enxerga as coisas sobre uma magnitude muito maior, que é o efeito das coisas no futuro. Como é que você pode, então, começar a desenvolver esse pensamento muito mais estratégico? Eu vou te dar algumas dicas práticas agora para você poder, então, dar ali essa virada de chave, tá bom? Primeira dica, você pensar nos seus objetivos de longo prazo, deixar eles muito claros na sua mente, e aí você definir os movimentos estratégicos para esses objetivos. Então pensa um pouco num jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez,
É um jogo extremamente estratégico e complexo de se jogar. E aí você tem níveis de capacidade estratégica num jogo de xadrez. Muitas vezes, até mesmo uma pessoa que tem uma alta capacidade estratégica de jogo vai perder, pode perder uma partida pelo fato de ficar desatenta a alguns movimentos. Ou às vezes ela até consegue enxergar que ela está indo para um caminho errado, mas ela não consegue enxergar completamente o futuro, né, em relação àquele caminho. Isso aconteceu uma vez. Quando eu jogava muito xadrez, eu nunca fui assim um jogador, tá? Mas durante muito tempo eu até estudei muito movimentos e tal. E eu estudei muito algumas jogadas. E aí um dia eu estava jogando com um amigo meu e ele olhou para mim e falou assim: eu não sei o que vai acontecer com esse movimento que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou perder o jogo. Ele não conseguiu enxergar o que ia acontecer, mas ele teve uma previsão de que ele perderia o jogo. E quando ele fez a jogada, eu olhei para ele e falei assim: você vai ter um checkmate em 3 jogadas. Por quê? Porque eu havia já estudado uma jogada, havia de fato já definido que se aquela jogada acontecesse, eu faria um movimento tal, ele teria que fazer um outro movimento obrigatoriamente, eu faria outro movimento, ele fazer outro movimento, e aí na terceira jogada ele teria checkmate. Dito e feito. Movimentos estratégicos, eles nos geram certa previsibilidade, principalmente quando você entra num processo como esse exemplo que eu dei aqui do xadrez. Agora, você jogar aleatoriamente o xadrez não vai te levar a nada. Por quê? Por mínimo estratégico que seja alguém, ele vai ganhar de você no xadrez. Quando você traz isso para a vida real e você não consegue articular tudo aquilo que você precisa articular como parte das jogadas estratégicas do seu dia a dia, como é que você acha que você vai alcançar um objetivo muito maior? Então você precisa fazer o quê? Com que esses objetivos eles sejam muito claros para você que você tenha um plano estratégico e para que você possa então articular as jogadas para que realmente as coisas possam acontecer. E aí você precisa, no segundo aspecto, alinhar os objetivos de modo a agrupá-los para a construção de objetivos maiores. Olha só, da mesma forma, pegando novamente o exemplo de xadrez, tá? Não sei nem se você joga xadrez, mas faz muitos anos que eu não jogo. Mas eu sou meio assim, apaixonado. Até teve aquele filme recente, assim, na Netflix, que eu não lembro o nome, falava sobre xadrez, que era magnífico. Eu pedi pro editor colocar aqui um pouquinho o trecho desse filme para vocês. No mundo dos melhores torneios de xadrez, que é dominado por homens, surge uma menina jovem e séria. Ela é quieta. Que foi? Bem educada. E tem sangue nos olhos. Você sempre bebe tanto assim? Às vezes eu bebo mais. Eu não tinha a menor ideia de que pessoas ganhavam dinheiro jogando xadrez. E aí, então, como eu disse, alinhar os objetivos de modo a agrupá-los para a construção de objetivos maiores. Ou seja, cada jogada, cada pequeno objetivo, você vai conseguindo fazer com que esses pequenos objetivos eles vão sendo agrupados para você chegar no objetivo maior. Da mesma forma que você faz um movimento com o peão, e aí você faz um movimento com o cavalo, e aí você movimenta a torre para uma certa posição, ou seja, você vai agrupando diferentes movimentos estratégicos para que você possa chegar ao seu objetivo central, seu objetivo principal. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma estratégia para a nossa vida, a gente precisa começar a agrupar essas diferentes estratégias para nos levar a resultados muito maiores. Como é que você faz isso? Quando você começa a conectar a estratégia da sua vida pessoal com a sua vida familiar, com a sua vida profissional, e você começa a conectar elas, você consegue ter melhores resultados. Quer ver um exemplo prático de você ter um erro estratégico? Por exemplo, profissionalmente você se dá muito bem, mas você erra na estratégia de vida pessoal. E aí você ganha de um lado e você gasta errado do outro. O que acontece? No final das contas, o seu objetivo lá fica comprometido, que é você ter uma vida muito mais confortável, segura, você acumular ali, talvez sejam rendimentos, bens, enfim, o que é que seja, ter uma liberdade financeira, o que é que seja o seu objetivo. Mas não é apenas você ganhar, mas é também você saber como gastar. Entendeu? Então, ou seja, desde as pequenas decisões, elas precisam estar alinhadas para que nós possamos ter melhores resultados. Isso tem a ver com o terceiro aspecto que eu quero deixar de dica para você, que é você definir as pessoas estratégicas para a construção dos seus objetivos e se conectar com elas. Recentemente, uma pessoa me abordou no Instagram, e pode ser até que ela esteja assistindo esse vídeo aqui, até que seja bacana pegar o exemplo dela para poder aplicar como é que é o pensamento estratégico. Ela me abordou no Instagram dizendo o seguinte: o que eu faço, por exemplo, para poder participar do seu podcast? Porque tem uma história bonita, porque eu tenho isso, aquilo, porque tal. Mas será que qualquer história
que a pessoa venha me relatar vai ser suficiente para a pessoa sentar-se aqui, para a gente bater um papo sobre isso? Eu falei assim, antes de você fazer uma abordagem, você precisa se conectar comigo. E como é que você vai se conectar comigo? Você vai se conectar comigo se aproximando de mim. Como é que você vai se aproximar de mim? Você vai se aproximar, por exemplo, estando aqui presente, participando de um treinamento presencial, você fazendo parte de um grupo de mentoria. Até dei um exemplo, Eu dei um exemplo de como eu tenho feito para me conectar com pessoas que são relevantes no mercado, como, por exemplo, turma do Stage, JJ, Thiago Nigro, Bruno Perini, por exemplo, que são pessoas que estão no outro patamar, e para poder estar mais próximo de toda essa galera, eu tenho me conectado através de um programa de mastermind deles, e que também se estende a outras possibilidades de conexão que eu queira ter. Então, qual é a possibilidade de eu abordar o Joel J no Instagram e ele dar algum tipo de valor para aquilo que eu tenho para falar? É muito remota, considerando a quantidade de pessoas que fazem uma abordagem no dia a dia com ele. Agora, qual é a possibilidade de eu me conectar com ele estando num grupo de apenas 30 pessoas que está diretamente conectado com ele, próximo dele? É muito diferente. Então, a relação é diferente. Se você quer, por exemplo, se conectar com alguém que seja estratégico para você, você precisa enxergar quais são as maneiras que você tem para se aproximar dessa pessoa de uma forma adequada. E, às vezes, não é esse tipo de abordagem que vai te permitir você se aproximar. Quer ver um exemplo? No meu trabalho, a gente já tem hoje, né, dentro dos nossos alunos, já somos mais de 12 mil alunos. Nós já impactamos mais de 12 mil alunos. Para o nosso mercado que eu atuo, é um número considerável. O que acontece é o seguinte, que são muitas pessoas, e aí cada dia que passa, torna-se mais difícil com que as pessoas possam se conectar diretamente comigo. Então, talvez você possa ter a impressão, por exemplo, que por estar vendo a dedicação que eu dou para um vídeo como esse, que eu consigo dar essa dedicação individualizada para todo mundo. Não consigo. Mas existem pessoas que fazem parte do meu network, e essas pessoas têm prioridade na minha atenção. Eu até recebi uma abordagem no meu WhatsApp ontem, e acabei não conseguindo responder ontem, porque estava muito sobrecarregado, mas hoje eu já respondi. Por quê? Porque é uma pessoa do meu network, e aí ela me pediu uma ajuda específica, e hoje eu dei uma atenção para ela poder responder. É isso que faz a diferença. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro de um network. Aliás, eu falei num vídeo, que é bem interessante você assistir, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você, ou vou colocar um card aqui para você poder assistir, que é Network Vale Mais do que Dinheiro. É muito interessante esse vídeo também. E aí, o que eu quero dizer para você? Na sua estratégia, você precisa se conectar com as pessoas certas. E aí você precisa definir quais são os caminhos para você chegar a essas pessoas. Eu estou usando o meu exemplo aqui de uma forma muito aberta para dizer, e não para me colocar numa posição de inacessível, não é isso. É por uma questão própria de prioridades de ocupação do tempo, entendeu? Se todo mundo que quisesse vir aqui visitar a minha sede, bater um papo comigo e tudo mais, eu falasse sim, eu não conseguiria fazer outra coisa, porque eu gastaria muito tempo atendendo as pessoas. Então nós temos limitações de tempo, porque o meu tempo não é diferente do seu tempo. Da mesma forma também como eu usei como exemplo, que um JJ da vida, né, ou qualquer outro cara que a gente possa olhar e ter tanta admiração, por exemplo, que a gente queira se conectar, existem limitações, entendeu? Naturais do tempo deles, porque eles também têm a mesma quantidade de tempo que eu tenho. E aí existe o distanciamento entre uma pessoa e existe a ponte de conexão que você tem para você encurtar esse distanciamento com essa pessoa. Na sua estratégia, você tem que ser capaz de enxergar como é que você pode encurtar essas posições para você chegar nessas pessoas, porque essas pessoas vão te ajudar a encurtar para você alcançar os seus objetivos. E digo mais, ao se conectar com pessoas que têm um pensamento estratégico ainda muito mais relevante do que o seu, isso te ajuda você também a melhorar o seu pensamento estratégico. Ou seja, ter um pensamento estratégico é um desenvolvimento. Voltando um pouco ao exemplo dos meus filhos, eu estou numa idade ainda bem jovem deles, por isso que eles estão, inclusive, trabalhando comigo, né? São registrados na minha empresa, trabalham como funcionários aqui dentro, e eu fico, paralelamente, dando orientações para eles. Falo, Giovana, olha isso aqui que aconteceu, pensa dessa forma. Por quê? Porque eu vejo todos os erros que as pessoas, numa fase inicial da vida, começam a trabalhar, elas cometem, e eu tento inserir na mente deles esse pensamento estratégico, mas não pensa assim, ó, você
não pode falar tal coisa, você precisa ter filtro em relação a isso aqui, você precisa pensar nisso aqui, ó, fulano isso aqui. Ou seja, eu vou dando para eles algumas dicas práticas para que eles possam se desenvolver, para que daqui a alguns anos todas essas sementes estratégicas na mente deles possam significar resultados que eles vão construir na vida. Quando você tem uma visão estratégica, você não vai ter o que eu chamo de burrice estratégica. Aquela pessoa que ela pensa que a vida gira somente em volta dela e que ela pode, por direito próprio, fazer o que ela bem entender e desconsiderar o que está acontecendo à sua volta. Me desculpa, mas você não pode fazer o que você bem entende, porque as coisas não funcionam assim na regra da vida. A gente precisa entender que existem momentos de nós ficarmos calados, existem momentos de nós falarmos, existem momentos de a gente engolir sapo, e se você não estiver disposto a engolir muito sapo, você não vai ter resultados que sejam proporcionais àquilo que você está objetivando. E aí, muitas vezes, a gente dá aquela engolida de sapo, a gente vai se fazendo meio que uma situação de que, né, de bobo e tudo mais, por uma razão estratégica. E no momento certo você fala, no momento certo você age, no momento certo você faz o que tem que ser feito. A visão estratégica, ela permeia todos os aspectos da sua vida. E aí, nessa visão estratégica, eu deixo para você algumas recomendações muito importantes. Cuidado com as pessoas que você se conecta. Da mesma forma que você tem que se conectar com as pessoas certas, você tem que quebrar a conexão das pessoas erradas. Cuidado com as pessoas que tentam se conectar com você. Não é todo mundo que faz sentido você permitir que a pessoa se conecte com você. Até mesmo dentro do ambiente familiar. Existem pessoas que elas podem ser próximas da gente por motivos familiares, mas não são pessoas que devem fazer parte da nossa conexão pessoal. Você tem uma pessoa, pode ser um parente seu, que você, por uma questão própria de título, por ser parente, e às vezes até por um título de um parente próximo, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um cunhado. Cunhado não é parente, né? Grande homem! Essa camisa é minha? Eu nem vi o crachá. Pipoca? Enfim, que seja que você tem proximidade pelo fato do título que essa pessoa carrega em relação à relação que vocês têm familiar. Mas não significa necessariamente que ela vai fazer parte do seu network. Por quê? Porque essa pessoa pode, às vezes, não somente não contribuir estrategicamente para você, como também ela pode atrapalhar estrategicamente as suas coisas. Mesmo que ela não pense em fazer isso, faz parte do jogo. Esse pensamento estratégico te obriga você a ser seletivo com as relações. Esse pensamento estratégico obriga você a ser seletivo com as relações que você constrói. Isso você precisa ter clareza em relação a isso. Não significa que você vai pegar e vai, como é que diz a palavra? Você vai destratar alguém. Acertei a palavra. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você vai destratar alguém porque não faz sentido do ponto de vista estratégico. Então, eu mantenho uma linha de comunicação com uma pessoa que não faz parte de um aspecto estratégico de boa. Só que eu não vou montar um negócio com ela. Entendeu a diferença? Eu não vou me envolver num negócio com uma pessoa que, tipo, eu sei que não faz sentido. Agora, um amigo meu, dentro de um network, que tá fazendo um projeto, alguma coisa interessante, eu olho para aquele projeto e falo, opa, esse projeto é bacana, dá pra gente se conectar de uma forma muito mais próxima, faz sentido? O pensamento estratégico é isso. Então, você escolher as pessoas certas que você se conecta e escolher as pessoas que você não deve se conectar e que você tem que manter determinada distância quando a gente pensa do ponto de vista estratégico. Mais uma vez, não significa destratar ninguém. Em forma alguma a gente deve destratar uma pessoa por uma questão própria de educação, por uma questão própria de ser humano mesmo. Aliás, você pode até pegar uma pessoa que pode ser receptiva a um conselho e você pode aconselhar essa pessoa até ajudar ela de uma forma sem se envolver com os problemas dela. Mas ajudar nesse sentido com um conselho é muito diferente de você pegar essa pessoa e você, por exemplo, querer ajudar de uma forma mais intensa, tipo montar um negócio com ela, por exemplo. Pensar que as suas ações hoje elas vão ser representativas daquilo que você vai construir no futuro. Então não dá para você simplesmente olhar para o seu umbigo, olhar para a sua própria vontade hoje. Não dá para você abnegar de vontades próprias, deixar de abnegar de vontades próprias pensando no futuro. Ao mesmo tempo também que não dá para você só pensar nos objetivos da construção da sua própria estratégia sem pensar que outras pessoas também estão construindo as estratégias dela e que muitas vezes você pode fazer alguma coisa do ponto de vista do network que não vai te dar um resultado agora, mas que você está plantando uma moeda de troca futura. Entendeu?
Então, quando você precisa sacar essa moeda de troca, você sabe que essa moeda de troca tá lá. E aí você pode utilizar ela estrategicamente. Eu quero esgotar aqui, porque, cara, dá pra gente falar, sei lá, centenas de conteúdos sobre estratégia, dá pra gente ir muito mais além. E aqui é apenas pincelando um pouquinho sobre um pensamento estratégico que eu quero deixar para você, como dica prática para você. Espero que tenha feito sentido para você. E deixar novamente o pedido estratégico que você deixe seu like e manda esse conteúdo para alguém que fizer sentido. Tamo junto nessa, até o próximo conteúdo.